pode começar. Então, continuando, né, a jornada, uma jornada que como eu tinha falado, de excelência, como disse o Flávio, com os jovens reumatologistas contemporâneos do Rio de Janeiro, formados, né, no IPPMG, pela professora Sheila. Eu acho que é um orgulho para a gente, esse espaço que foi dado para eles. Agradeço o convite da organização, da SOPERJ, e a gente agora vai continuar com uma mesa super importante, super atual, né, que são as síndromes inflamatórias e as vasculites, que foi um tema que veio muito à tona com a pandemia do Covid. Eu acho que o pediatra entrou muito nessa área, que era uma área muito restrita ao reumatologista, ao imunologista, dessas síndromes inflamatórias. Então, acho que vai ser super enriquecedora essa mesa. Para a gente começar a mesa, a gente vai ter o Leonardo Rodrigues Campos. Ele vai falar sobre doença de Kawasaki ou síndrome inflamatória multissistêmica. O Leonardo é o nosso atual presidente do Departamento Científico de Reumatologia Pediátrica da SOPERJ. Ele é reumatologista do Hospital Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense, da UF, especialista em reumatologia pediátrica pela SBP-SBR. Ele é doutorando em medicina pela UFRJ e foi mestre em saúde materno-infantil pelo IPPMG, também UFRJ. Tem pós-graduação em excelência operacional na área de saúde, no Lean Six Sigma pelo Albert Einstein, e MBA executivo em saúde pela FGV, no Rio de Janeiro. A seguir, nós vamos ter uma mesa de vasculite por IgA, e quem vai dar essa apresentação é a Thaís Amorim Nogueira. Ela é reumatologista pediátrica do Hospital Naval Marcílio Dias, também especialista em reumatologia pediátrica e pediatria pela SBP-SBR e membro do Departamento Científico de Reumatologia Pediátrica da SOPERJ. E, por último, a gente vai ter a professora Alessandra Fonseca. Ela vai falar sobre síndrome de tempestade de citocinas, quando pensar. A Alessandra é reumatologista pediátrica do Hospital Universitário Café Gringle, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, mestrando em saúde materno-infantil pelo IPPMG UFRJ, especialista também em reumatologia pediátrica e pediatria pela SBP-SBR e membro do Departamento Científico também de Reumatologia Pediátrica da SOPERJ. Então, a gente pode dar início. Léo, está com você agora. Obrigado, Marta, pela introdução. Obrigado aí pelo apoio da SOPERJ, da Sociedade de Reumato do Rio. Vocês estão conseguindo ver meus slides? Está dando para ver? Ainda não, doutor. O senhor ainda não botou em apresentação. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Foi. Acho que agora foi. Ver se foi. Agora foi. Só botar em modo de apresentação, por favor. Agora foi. Pode ir. Bom, então o tema de hoje é um tema super atual, né? A gente teve a pandemia do Covid e várias dúvidas surgiram. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa aula. E só para situar vocês, a gente vai começar falando da doença de Kawasaki, que é atualmente a vasculite em segundo lugar mais comum na criança, né? Dentro do grupo de vasculite com predominantemente acometimento de médios vasos. E a MIC é uma doença que tem uma apresentação parecida com a doença de Kawasaki, e talvez futuramente a gente enquadre ela também nesse grupo. Então, essa vai ser a nossa agenda de hoje. Então, para começar a falar um pouco sobre esse tema, vamos voltar atrás do que a gente tinha de conhecimento em relação ao Kawasaki, né? Então, Kawasaki é uma doença que era muito comum na população asiática, né, principalmente no Japão, que acometia geralmente crianças pequenas, abaixo de 5 anos, na maioria das vezes, e que no Ocidente também a gente via bastante casos de Kawasaki, mas não tanto quanto no Oriente. E aí, o que aconteceu? Quando surgiu a pandemia do Covid e o lockdown, né, a gente começou a ver uma queda brusca do número de casos de Kawasaki. E isso ficou bem interessante, né? Provavelmente porque a gente já tinha algumas teorias em relação ao surgimento da doença. E com a liberação gradual das escolas, né, as atividades, principalmente escolares, as crianças voltando para a rua, né, e tendo contato com outras crianças, a gente começou a observar um retorno, né, à linha de tendência habitual da doença de Kawasaki. E por que isso, né? Muito antes do Covid já existiam várias teorias para o surgimento da doença de Kawasaki. Uma teoria infecciosa, uma teoria com agente infeccioso deflagrando uma autoimunidade,
uma teoria do superantígeno e também já existia a teoria do RNA viral, né? Como já havia descrito vários vírus deflagrando aí a doença de Kawasaki, né? Então, crianças com sintomas de Kawasaki que tinham infecções virais prévias. E então, quando a gente começou a observar o surgimento de Kawasaki na era do Covid, não teria por que ser tão diferente assim, já que o SARS-CoV-2 poderia também deflagrar uma síndrome semelhante. Então, para começar a ilustrar um caso clínico, esse paciente, obviamente, nome fictício, né, foi atendido em 2019, e ele começou com um quadro de febre, uma febre persistente, depois, no terceiro dia, um surgimento de linfonodo cervical, ele evoluiu com vômitos, hiperemia conjuntival, irritabilidade, e acometimento cutâneo, né, com rash, e acometimento também de extremidades com edema de mãos e pés, e o acometimento mucocutâneo ali em relação à hiperemia, né, e à língua framboesa. Então, esse paciente, né, ele fecha critério para a doença de Kawasaki, né? Então, um paciente que tinha febre mais de 5 dias, né, ele tinha outros sinais e sintomas compatíveis com a doença, né, como a conjuntivite, alterações de mucosa, a linfonodomegalia, o rash e alteração de extremidades. Então, é um caso fácil, né, que todo mundo já está habituado, e que a gente já tem uma noção da história natural da doença, né? Uma doença que ela tem 3 fases, né? A fase aguda, subaguda e a convalescente. E um detalhe importante que algumas pessoas confundem é que na doença de Kawasaki, como é esperado, a trombocitose e a descamação, lembrando que essa situação ela acontece geralmente na fase subaguda. Então você não vai encontrar uma plaqueta alta, né? E uma descamação na fase inicial da doença. Geralmente ela ocorre ali em torno da segunda semana e é a fase de maior risco para o desenvolvimento de aneurismas, que é o que a gente quer prevenir com o tratamento. E essa descamação ela é uma descamação que tem essa característica de ser laminar, né? Ela sai pedaço da pele, né? E esse é um caso bem exuberante para ilustrar isso. Mas nem sempre é tão fácil assim, né? Se fosse todo paciente com Kawasaki lesse o livro, seria muito fácil a gente fechar o diagnóstico. Então, eu trago para vocês um outro caso de uma paciente de 2 anos que começou um quadro de rash, febre, uma febre de 38 graus, 6 horas. Essa febre aumentou para 39 graus e ela evoluiu ali no segundo, terceiro dia com uma hepatosplenomegalia discreta e um eritema palmo-plantar. Na época, lá no terceiro dia de doença, né, o pediatra solicitou os exames complementares, algumas sorologias, e essa paciente tinha um laboratório um pouco frusto, né? Mas ela evoluiu com queda do estado geral e aumento do VHS. Então, assim, nesses casos que não são tão claros no início, né? O que a gente faz, né? Quando o início é duvidoso? Porque quando o quadro é clássico, fica fácil para todo mundo. Então, esses quadros frustos, né? A gente fica na dúvida se é um paciente que tem um Kawasaki completo, né? Ou até mesmo uma outra doença. E aí, de uma forma bem prática, hoje em dia, com o surgimento da síndrome inflamatória multissistêmica, a gente tem diminuído o tempo de febre, né? Porque antes a gente pensava muito nos 5 dias para o Kawasaki, mas na AMIC, como vocês vão ver nos critérios, basta você ter ali pelo menos 24 horas de febre. Então, a gente geralmente gira ali no torno do terceiro dia como corte. Então, o paciente que tem febre ali por pelo menos 3 dias, né? Sem um foco definido, a gente tem que começar pelo básico, né? Pedir hemograma, prova de atividade inflamatória, entender se esse paciente tem comprometimento de órgãos, né? E esses exames ajudam nisso. E lembrar que sempre as causas infecciosas são sempre um diagnóstico diferencial, tá? E encontrar uma infecção viral, por exemplo, ela não exclui o diagnóstico de doença de Kawasaki, como eu já mostrei para vocês, pode ser inclusive o gatilho para isso, mas obviamente a gente tem que olhar para aquele vírus ali e entender se aquela infecção viral, ela justifica todos os sinais e sintomas. Se ela justificar, ok, mas se o paciente persistir com febre, a gente tem que aprofundar a investigação aí, repetindo os exames a cada 24, 48 horas. Então, novamente, fazer uma abordagem racional aí de acordo com os sinais e sintomas. Então, se a gente volta para esse caso, né, essa paciente evoluiu ali com irritabilidade e alteração de mucosa, né, uma língua framboesa e eritema labial. Então, ela tinha uma febre por 5 dias, né, mais de 5 dias, aumento de prova de atividade inflamatória, acometimento de órgãos sem justificativa aparente, né, ela tinha hepatospleno, né, e não tinha nenhuma justificativa para isso, do ponto de vista infeccioso. E aí entra a questão, será que essa paciente tinha um diagnóstico de Kawasaki incompleto, né? Que é um diagnóstico que a gente precisa aí pelo menos ter 2 dos 5 critérios clínicos. E quando a gente olha para essa paciente, o que ela tinha? Ela tinha o acometimento de mucosa oral, tinha o rash e tinha o acometimento de extremidades, além, obviamente, da febre
que é um critério mandatório. E nesses casos que são incompletos, duvidosos, a gente tem que lançar mão dos critérios chamados suplementares, ou seja, critérios laboratoriais e ecocardiográficos que corroborem aí que esse paciente tem uma doença de Kawasaki. Então, a gente lança mão do hemograma para ver a anemia, leucocitose, o aumento da plaqueta, lembrando, a partir do 7º dia de doença, o aumento da TGP, a hipoalbuminemia e a piúria estéreo, lembrando que isso tudo aqui são manifestações inflamatórias, né? E, eventualmente, esses pacientes podem ter de forma precoce comprometimento cardíaco, desde o miocárdio até mesmo ao cometimento coronariano. E quando a gente olha para essa paciente, ela tinha praticamente tudo, né? Então, ela, olhando retrospectivamente, ela fechava critério para doença de Kawasaki incompleta, certo? Mas existe também o Kawasaki incompleto, e às vezes isso é chamado como atípico, né? Existe essa sobreposição de nomenclatura, que é aquele paciente que não faz só aquelas manifestações clássicas dos critérios, né? Tem envolvimento de outros órgãos, como, por exemplo, trato gastrointestinal, que não é tão frequente assim na doença de Kawasaki, né? Ao contrário da síndrome inflamatória multissistêmica, e o acometimento cardíaco com envolvimento miocárdico, que a gente não via muito na doença de Kawasaki. Mas, curiosamente, muito antes da pandemia, isso a gente falando lá em 1993, né, já existia a descrição do choque na doença de Kawasaki, né, que é muito raro, né, a gente quase não via isso, né, aqui no Ocidente, mas já tinham algumas descrições de alguns casos raros que evoluíam para choque muito antes do Covid. E qual era a característica desses pacientes naquela época, antes da pandemia? Eram pacientes que tinham um aumento expressivo das provas de atividade inflamatória, eles tinham uma resistência à imunoglobulina em 66% dos casos, necessitando aí uma segunda dose da medicação, e também tinham manifestações gastrointestinais, cardíacas, e isso chamava bastante atenção, e eventualmente a plaqueta era até mais baixa no início da doença, tá? E isso se tornou muito interessante quando a gente surgiu o Covid, porque a gente começou a observar pacientes que evoluíam com essas manifestações semelhantes na síndrome do choque do Kawasaki. Então, olhando hoje para essa doença, né, chamada MIC, a síndrome inflamatória multissistêmica, ela é um espectro, né? Essa figura ela é muito interessante, que mostra justamente isso. O paciente pode ter um quadro de infecção aguda pelo Covid, né? E, eventualmente, ele pode evoluir com uma complicação pós-Covid, que seria a síndrome inflamatória multissistêmica, que por si só tem ali uma variação de fenótipo, né? Então, o paciente pode ter um quadro brando, com febre, marcadores inflamatórios elevados, mas sem nenhum envolvimento de órgãos. Ele pode ter um quadro clássico de doença de Kawasaki, seja ela clássica completa ou até mesmo incompleta, aí eu estou falando Kawasaki clássico mesmo, sem choque, ou ela pode ter um fenótipo da síndrome inflamatória clássica, que é o quê? Aquele paciente que evolui aí com choque e a maior gravidade aí da doença, geralmente uma faixa etária maior, tá? Então, foram propostos critérios para o diagnóstico da síndrome inflamatória multissistêmica, o Royal College, que eu não coloquei aqui, o do CDC e da OMS. O CDC fez uma atualização desses critérios recentemente, né, em 2022, e basicamente os dois critérios eles consideram pacientes pediátricos, né, adolescentes, que tenham febre, tá, com uma evidência importante de inflamação e envolvimento de órgãos, tá, e uma evidência aí de infecção prévia pelo Covid, seja ela sorológica, por PCR antígeno, ou contato prévio com Covid. Então, isso aí já entra uma situação bem complexa atualmente, porque quem não teve contato com Covid, né? E quem faz hoje em dia PCR? Diminuiu muito, né, a solicitação do exame. E hoje em dia também tem a questão da vacinação, que acaba interferindo aí na sorologia, que era uma coisa que a gente utilizava no início da pandemia como marcador de infecção prévia. E esses pacientes, eles não podem ter, né, outro diagnóstico plausível que justifique tudo, né, porque a síndrome é um diagnóstico de exclusão. Lembrando aqui, novamente, que a co-infecção ela não exclui a síndrome, desde que essa infecção não explique tudo. Se a infecção explicar tudo, ok, a gente tem um outro diagnóstico aí diferencial. Tá? E quando a gente olha a MIC e a doença de Kawasaki, as duas condições, elas têm febre, acometimento mucocutâneo, conjuntivite, acometimento de extremidades, aumento das provas de atividade inflamatória, podem evoluir para choque, lembrando que no Kawasaki clássico é mais raro, e as duas condições, elas têm aí esse envolvimento cardíaco, principalmente com o aneurisma de coronária, que é o que a gente preocupa mais ali na fase mais tardia. E as duas também são tratadas e respondem bem à terapia com imunoglobulina, principalmente.
tá? Mas, olhando para o lado da MIS-C, é uma doença que costuma acometer crianças mais velhas, ter o acometimento gastrointestinal, que a gente não vê tanto no Kawasaki, e quando olha para o coração, esse acometimento miocárdico, que ele não é comum na doença de Kawasaki, ele é mais frequente na MIS-C. E como é que é esse acometimento miocárdico? Ele pode ser desde um acometimento discreto, com aumento só das enzimas, né, o BNP, a troponina, como, por exemplo, a evolução para o choque, que é a maior gravidade. Já a doença de Kawasaki, classicamente uma doença que acomete crianças abaixo de 5 anos, 1 a 5 anos, né? Os extremos de idade são mais raros e mais graves, porque são quadros mais incompletos, né? E de difícil diagnóstico, e que também aí exibe a clássica trombocitose no pós, a partir da segunda semana, e também responde bem ao tratamento imunomodulador. Então, quando que a gente vai pensar nessas duas condições, né? A minha provocação é aqui que a gente tem que entender as doenças como um espectro e não como entidades isoladas. Então, a gente vai pensar nessas condições naquele paciente que tem uma febre persistente por mais de 3 dias, com inflamação, né? Porque a doença é inflamatória, acometimento de órgãos e sem outras causas aparentes que justifiquem todo o quadro, podendo ou não ser precedida por quadro viral, porque hoje em dia fica difícil a gente ter esse diagnóstico, ainda mais não testando de forma seriada. Lembrando que a doença de Kawasaki, a síndrome inflamatória multissistêmica, elas têm diagnósticos diferenciais aí, principalmente infecciosos, virais e bacterianos, e os não infecciosos, como a gente viu, né, alguns casos que inicialmente pareciam ser síndrome inflamatória multissistêmica e no final das contas era uma IJ sistêmica ou até mesmo a poliarterite nodosa sistêmica, tá? E aí, de uma forma bem prática, esse paciente que tem uma síndrome febril no terceiro dia, a gente vai ter uma abordagem, né, como eu comentei no início, uma abordagem simplificada ali, anamnese, exame físico, exames laboratoriais básicos para entender a extensão da inflamação. E se você passa a ter uma suspeita de doença de Kawasaki ou síndrome inflamatória, a gente vai complementar com outros exames aí, como, por exemplo, os marcadores de injúria miocárdica, né, as enzimas cardíacas, a ferritina, e avaliação por imagem com eco e ultrassonografia se tiver sintoma gastrointestinal. Tá? E aí eu fiz o diagnóstico, como é que eu vou conduzir esse paciente, né? Primeiro recado, a partir do momento que você faz o diagnóstico, seja doença de Kawasaki ou síndrome inflamatória, é sempre importante buscar os gatilhos infecciosos e lembrar de colher sorologias antes da administração da imunoglobulina. Então, uma coisa que eu sempre falo é, na dúvida, colhe um tubo extra, armazena, centrifuga e congela, que se você pensar em fazer qualquer exame depois, você tem aquela amostra guardada, já que a imunoglobulina altera lá as sorologias, né? Porque pode ter uma IgG de um doador. Lembrar sempre do rastreio de tuberculose, porque esse paciente pode precisar de corticoide, pode ser um caso grave, pode ser um caso refratário, e aí se você não tem essa avaliação inicial, fica difícil você conduzir esse paciente depois, né? E a profilaxia da estrongiloidíase, pensando aí na corticoterapia. Uma informação que eu acho bem interessante é que a doença de Kawasaki ela é batida para o pediatra, mas hoje a gente vê que faz muita diferença essa parceria com reumato e com cardio, porque realmente tem casos que não são tão óbvios, casos que são óbvios e complicam, então eu acho que essa complementação, esse trabalho em equipe, ele é fundamental, né? E todo mundo ganha com isso, né? Principalmente o paciente. E lembrar que o início do tratamento deve ser em um local monitorizado, seja ele uma enfermaria com um monitor ou até mesmo uma unidade de terapia intensiva, dependendo da gravidade. E aí, quando a gente vai para o tratamento, né, pensando na doença de Kawasaki na síndrome inflamatória, existem vários guidelines, né, o mais utilizado é do Colégio Americano de Reumatologia, e existe, inclusive, uma revisão interessante sobre o uso de corticoide na doença de Kawasaki. E qual é a grande importância do tratamento da doença de Kawasaki ou da síndrome inflamatória multissistêmica? A gente não deixar evoluir com comprometimento cardíaco grave, seja ele miocárdico, e principalmente o acometimento coronariano, né, que na doença de Kawasaki a gente já sabe aí, pela história, que 15 a 25% dos pacientes não tratados evoluem com aneurismas, né, dilatações, e quando a gente fala de idades extremas, abaixo de 1 ano e 5 anos, esse número explode aí para 65%. Tá? E a gente tem visto recentemente casos bem esdrúxulos, né, de crianças com aneurismas gigantes, enfim, antes mesmo do tempo que a gente estava habituado a observar. Então, eu trouxe esse fluxograma adaptado, né, que
saiu até na nossa publicação no livro, que foi apresentado lá pelo Bruno. Então, de uma forma bem didática, a gente teria aí 3 espectros, né? Um espectro com 3 fenótipos. Uma síndrome febril, que é aquele paciente que não tem comprometimento multissistêmico, né? Só tem uma febre e, eventualmente, um VHS tocado. Esse paciente é aquele paciente que você vai observar. Você vai reavaliar em 24, 48 horas, de repente você vai parear os exames. E um recado importante é não usar anti-inflamatório como antitérmico e não usar corticoide. Por quê? Você não sabe qual é o diagnóstico. Se você utilizar um anti-inflamatório, utilizar um corticoide, você vai mascarar a evolução desse paciente. Agora, se o paciente preenche critério para síndrome de Kawasaki, seja ela completa ou incompleta, aí você vai tentar buscar se existe algum risco maior desse paciente evoluir com uma aneurisma coronariana. Esses scores não são validados internacionalmente, mas de uma forma grosseira a gente sabe que aquele paciente que já tem acometimento coronariano precoce, idades baixas, né, principalmente 6 meses, tem um risco maior de evoluir com gravidade. Então, nesse caso aí, se ele tem um risco maior, a gente faria terapia tripla com a imunoglobulina, aspirina em dose antiagregante ou em dose anti-inflamatória e o corticoide. Eu geralmente não uso dose anti-inflamatória quando eu faço o corticoide, porque você já está dando corticoide como anti-inflamatório e aí você agregaria aí um efeito adverso. Se o paciente não tem, você também poderia tratar da forma clássica aí com imunoglobulina e AS, seja numa dose mais alta ou mais baixa. E aí, esse paciente estando afebril por 48 horas, se ele estava com uma dose mais alta de AS, você vai cair para a dose antiagregante plaquetária, por quê? Você quer prevenir ali a trombose coronariana, que ela pode ocorrer na fase tardia da doença, tá? E se ele usou corticoide venoso, você vai passar para o corticoide oral e a gente faz um desmame aí em torno de 3 a 4 semanas no máximo. Se esse paciente não respondeu ao tratamento inicial, seja ele com imunoglobulina isolada e AS ou até mesmo terapia tripla, aí é a hora que a gente não pode deixar de chamar um especialista, porque talvez esse paciente precise de pulsoterapia e rever os diagnósticos diferenciais, né? Lembrando também daquelas doenças mimetizadoras. E se o paciente preenche critérios para síndrome inflamatória multissistêmica, seja ela com sobreposição ou não? Isso é um dado muito interessante, né? Como eu mostrei para vocês, já do histórico prévio, os pacientes com Kawasaki evoluíam para choque, eles eram resistentes à imunoglobulina em 66% dos casos. Isso não é diferente com a síndrome inflamatória multissistêmica, e eu mesmo na prática já tomei uma surra umas 2 vezes de pacientes que eu tentei não tratar com corticoide e acabou precisando. Então eu trato todos os pacientes com corticoide, imunoglobulina e AS, e os colegas com certeza também, porque a gente sabe que a síndrome inflamatória multissistêmica ela tem esse perfil de refratariedade mesmo, tá? E aí o fluxo ele vai seguir a mesma lógica que a gente tem da doença de Kawasaki. Agora vem uma outra ideia. E se você quiser usar corticoide para tratar a doença de Kawasaki, está errado? Não, não está errado, né? Então, uma revisão da Cochrane mostrou que você, com corticoide, pode trazer benefícios também, não está errado. Tem pessoas que utilizam, tem pessoas que não utilizam. Então, as duas condutas, elas não estão erradas. Se você quiser usar de cara a terapia tripla, ok. Se você não quiser usar e avaliar o paciente, tudo bem, desde que esse paciente não tenha critério para síndrome inflamatória sistêmica, porque a gente sabe que realmente vai ter uma grande chance de ser refratário. E para onde a gente está caminhando, né? Então, em relação à pandemia, o número de casos de Covid ele vem realmente diminuindo, e isso tem uma importância grande da vacinação. Só que a vacinação ainda é muito baixa, a cobertura vacinal ainda é muito pequena nas crianças abaixo de 4 anos. Isso é um problema, né? E a gente está vivenciando isso principalmente na medicina privada. Consultório é impressionante o número de famílias que não vacinam os filhos. E esses casos recentes, o que a gente tem observado? Que tem sido em crianças menores, né? Então, os casos de síndrome inflamatória multissistêmica que a gente tem visto, né, que são raros hoje em dia pela vacinação, geralmente estão acometendo essas crianças menores, principalmente aquelas não vacinadas ou com esquema incompleto. Então, a gente tem aqui o último boletim do Ministério da Saúde, que está um pouco defasado, mas é o último disponível, que a gente tinha aí 2.064 casos relatados, com uma taxa aí de letalidade de 6,7%. E em 2023, para nossa sorte, não teve nenhum óbito, né? Então, isso é um dado bem interessante. No Rio de Janeiro, a gente tem um número subdiagnosticado, sem dúvida, né? O registro que a gente está fazendo, até a minha tese de doutorado, mostrou que o número de casos está maior do que a publicação atual. Então, o que eu acho que está acontecendo é que as pessoas não estão mais notificando, principalmente aqueles quadros que têm um fenótipo de Kawasaki, então acaba que não está entrando na notificação. Isso é um dado que a gente tem que rever e estar atento aí na prática, não esquecer de notificar.
E aí a letalidade maior que a gente observou foi realmente em 2022 e até o momento, para nossa sorte, principalmente por conta da vacinação, a gente não tem visto óbito nesses pacientes. Então, a diminuição de casos, né, de síndrome inflamatória multissistêmica provavelmente tem relação com a exposição prévia dos pacientes e também a vacinação. Então, estão voltando aqueles casos clássicos de Kawasaki, porque o Kawasaki nunca sumiu, né? O Kawasaki sempre existiu, com gatilhos diferentes, com infecções diferentes. Então, a gente está começando a voltar a ver mais Kawasaki do que síndrome inflamatória multissistêmica. E um dado interessante de um artigo recente desse ano, uma meta-análise, uma revisão sistemática, mostrou que o impacto da vacinação, com uma redução de 96% do risco das crianças desenvolverem síndrome inflamatória multissistêmica, em comparação àquelas que não foram vacinadas. Então, mais uma vez, a importância da gente estar levando isso aí para a ponta, reforçando essa informação com os pais, tá? E o número de casos de síndrome inflamatória multissistêmica que a gente tem observado, curiosamente, está cometendo quem? As crianças de 1 a 4 anos, predominantemente, que justamente é a faixa etária aí que a gente não está tendo uma boa cobertura vacinal. Então, eu acho que vocês têm que se apropriar desses dados, até para convencer as famílias, é muito importante isso, para a gente ter esse trabalho aí de reforçar a vacinação. Então, para finalizar, é muito importante que esses pacientes com febre, sem foco definido, principalmente a partir do 3º dia, sejam investigados com um laboratório básico, né, inicial, para a gente avaliar o grau de inflamação, o grau de comprometimento de órgãos. É importante esse recado eu dou para principalmente quem dá plantão em emergência, porque você está no dia seguinte um outro colega, às vezes não tem um pediatra assistente avaliando, isso no público então nem se fala. Então é importante que você coloque um resumo, né, dê um resumo para a mãe, porque se a mãe voltar na emergência com outro profissional, o profissional vai saber qual é a evolução dessa criança aí, para não perder o diagnóstico. É importante sempre reforçar a parceria, né, não deixar de contar com os colegas especialistas, né, cardio, reumato, o infecto se for necessário, a gente sempre está trabalhando junto, a ideia é sempre somar para o melhor do paciente. E o recado que eu dou para vocês é lembrar sempre que a doença é um espectro, são fenótipos diferentes. Não se prenda ao diagnóstico, os critérios de Kawasaki e critérios de MIC, por quê? Porque você pode ter sobreposição. Então, a gente sempre tem que encarar esses pacientes como um fenótipo, um espectro, tá? E utilizar os 2 critérios sempre que possível. E não se preocupar em dar nome, né? Mas é um Kawasaki-like, é um Kawasaki, é uma síndrome inflamatória. É uma síndrome inflamatória, seja ela Kawasaki-like ou não, mas que o interessante aqui é que esse paciente tem inflamação, tem comprometimento de órgão, e é isso que a gente vai tratar, e como vocês viram, não muda muito o tratamento, né? Com exceção da necessidade do corticoide na MIC, tá? E, após o diagnóstico, é importante complementar os exames para avaliar a gravidade e, por último, muito importante, né, nesse caso, reforçar a importância da vacinação com os pais para a gente cada vez mais achatar essa curva. Tá? Muito obrigado aí pela atenção. Doutora Thaís, a senhora está mutada. O microfone está mutado. Agora está me ouvindo? Agora sim. Pode continuar, por favor. Vamos lá, então, meu slide. Pode continuar. Oi, estão vendo meu slide? Sim, doutora, pode continuar. Oi, então, bom dia a todos, obrigada pela presença. Gostaria de agradecer inicialmente a doutora Adriana e doutor Leonardo pelo convite e o apoio da SOPERJ e da SRRJ nesse evento brilhante. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. E hoje a gente vai falar da vasculite por IgA, né, seguir essa agenda. Lembrando da importância dessa vasculite, que é a vasculite sistêmica mais comum na infância. Tem uma incidência aí de 20 casos por 100 mil habitantes. É uma doença que acomete principalmente crianças na faixa etária escolar, entre 4 e 6 anos, podendo acometer até de entre 3 e 12 anos. Predomina discretamente em meninos, né? Tem um caráter predominantemente benigno e autolimitado,
acontece principalmente nos meses do inverno. E em 2012, a classificação de Chapel-Hill, que nem já tinham falado anteriormente nas outras aulas, caiu o epônimo, né? Antigamente, a púrpura de Henoch-Schönlein virou vasculite por IgA, baseada no mecanismo fisiopatológico. Lembrando que a gente pode dividir as vasculites, né, pelo tamanho dos vasos acometidos predominantemente. A púrpura de Henoch-Schönlein, a vasculite por IgA, é uma vasculite de pequenos vasos, principalmente por imunocomplexo, né? Então, acometendo arteríolas, capilares e vênulas. E a fisiopatologia da púrpura ocorre uma inflamação da parede do vaso com extravasamento do sangue, fazendo uma púrpura palpável, né? Então, o que a gente tem? A gente tem a teoria multi-hit, né, para fisiopatologia. Não basta um acometimento, tem um acometimento em sequência. Então, o que acontece? A gente tem um paciente geneticamente suscetível por um polimorfismo genético, ainda a gente não achou um gene culpado especificamente pela doença, né? Onde esses pacientes produzem uma IgA deficiente em galactose. E aí um trigger que é normalmente infeccioso, a gente vê os casos acometendo crianças que tiveram uma infecção de vias aéreas superiores nas últimas semanas, né? Ou também por droga, vacinação. Esse trigger faz com que essa IgA deficiente em galactose se une a anticorpos, formando imunocomplexos. E aí gerando uma vasculite leucocitoclástica, né, de pequenos vasos, gerando a púrpura. E a vasculite leucocitoclástica, por definição, tem infiltrado de polimorfonucleares na parede dos vasos, evoluindo com necrose e debris nucleares. Essa vasculite pode acometer os vasos da parede intestinal, gerando edema, hemorragia submucosa intramural. Pode acometer o mesângio, gerando nefrite, e depositando nas articulações, gerando artrite. Então, a clínica, essa figura é muito boa, né? Ela mostra um menino na fase escolar com púrpura palpável, edema das articulações e dor abdominal. E lembrando aí que a nefrite a gente não vê, né? Então, a gente vai falar isso mais para frente. Em geral, o primeiro sintoma é o cutâneo, ele está presente em 100% dos casos, né? São as petequias e púrpuras palpáveis, principalmente em membros inferiores e nádega. Acometimento bilateral, tá? Mas pode acometer outras partes do corpo. Pode ser precedido por um racho maculopapular ou urticariforme e pode evoluir com ulceração, né? Também na parte cutânea, a gente pode ter um edema subcutâneo de dorso de mãos e pés, que é bem característico, edema periorbitário, de couro cabeludo, e em pacientes mais jovens, o acometimento do escroto. A duração dura em torno de 10 a 15 dias, podendo recorrer. E aí, mostrando a foto, né, do acometimento cutâneo mais extenso. O acometimento articular ocorre ali entre 50% e 80% dos casos, em geral no início da doença, e pode ser a primeira manifestação em 15% dos casos, então, formando um desafio diagnóstico. É uma artrite de grandes articulações, né, principalmente joelhos e tornozelos, mas pode acometer punho, cotovelo, pequenas articulações de mão. Tem uma resolução espontânea em torno de dias ou semanas. A manifestação gastrointestinal ocorre em torno de 50% a 60%, também nas primeiras semanas, ali na primeira semana depois do racho, e todos os casos no primeiro mês. Pode ser o primeiro sintoma em torno de 11% a 19% dos casos, acomete principalmente intestino delgado, né? E é um espectro de acometimento. A criança pode ter uma dor abdominal incólica, que é o mais comum, mas também pode evoluir com sangramento intestinal, com sangue oculto, ou até com melena e vômito com sangue, né? Além e aí o mais grave, o acometimento mais grave gastrointestinal é a intussuscepção ali pelo edema dos vasos, né? A principal causa de morbidade na fase aguda da doença, e é uma emergência cirúrgica. A manifestação renal ocorre em torno de 20% a 80% dos casos.
As crianças, principalmente, né, têm ali uma hematuria microscópica, ou com ou sem proteinúria, né, principal, um quadro leve, oligosintomático, mas tem algumas crianças, uma porcentagem de crianças que pode evoluir com síndrome nefrítica e síndrome nefrótica. É um acometimento também de começo de doença, ali 85% ocorre nas 4 primeiras semanas e principalmente nos 3 primeiros meses, né? Mas o mais importante, ela pode ocorrer em qualquer momento e ser assintomática, né? O prognóstico, em geral, é ótimo, principalmente nos casos leves, até com resolução espontânea, mas a alteração renal, que pode ocorrer a qualquer momento, se não detectada precocemente, acarreta um risco de dano renal permanente, né? E quando que a gente tem que pensar no pior prognóstico renal? Quando no quadro agudo, a criança já apresenta um quadro grave, com síndrome nefrótica nefrítica, quando a criança tem um sangramento intestinal e quando a paciente evolui com púrpura recorrente persistente, porque essa criança está continuando inflamando, né? E aí tem risco de fazer acometimento renal. A gente tem o SHARE, que é a reunião de especialistas europeus em reumatopediatria, que desenvolveram recomendações baseadas em evidências, né? Tanto para diagnóstico quanto para tratamento, e eles dizem que todos os pacientes devem ser investigados tanto no diagnóstico quanto no follow-up. Eles falam pelo menos 6 a 12 meses, mas a gente sabe que a gente acompanha esses pacientes a perder de vista, né? Como é que a gente faz esse acompanhamento? Aferição de PA, EAS para ver hematúria, spot urinário para ver relação albumina creatinina ou proteína creatinina urinária e a taxa de filtração glomerular com a fórmula de Schwartz. E aí a gente, em geral, obrigatoriamente encaminha para o nefro, né? A gente sempre pega, mesmo nos menores acometimentos, é sempre bom ter um nefro junto com a gente, né? Mas a gente tem que encaminhar quando tem uma proteinúria moderada e alteração da taxa de filtração glomerular. A biópsia renal é indicada quando temos uma proteinúria grave, moderada persistente, quando altera a taxa de filtração ou quando tem apresentação com síndrome nefrótica nefrítica. Além disso, outras manifestações, então a gente pode ter o acometimento da região de testículo com dor e edema escrotal em 2 a 38% dos casos, pode ter envolvimento ocular com sangramento de pulmão, epistaxe e um acometimento variado, porém raro, do sistema nervoso central. O diagnóstico, então, é feito baseado na clínica e no laboratório, né? E a biópsia a gente deixa para um momento em que a púrpura tem uma distribuição atípica, ou seja, muito extensa, quando não predomina em membros inferiores e nádega, e na biópsia a gente vê uma vasculite leucocitoclástica com deposição de GA na imunofluorescência. Sempre lembrar de pedir imunofluorescência, é muito importante. E a gente usa também os critérios de classificação do EULAR, Pinto e Press de 2010, que tem uma sensibilidade ótima de 100% e uma especificidade de 87%, que dizem que a gente tem que ter a púrpura típica como critério obrigatório e pelo menos uma das 4 alterações. Então, artralgia ou artrite, acometimento abdominal, histopatológico alterado ou na pele ou no rim e acometimento renal. E aí, para mim, esse estágio é o mais importante da aula. O que a gente, como pediatra, em reumatopediatra, deve pedir na investigação, né? Sempre, todo mundo, aferir PA. Muitas vezes a gente esquece disso, mas é muito importante nesses casos, né? E o que o pediatra deve pedir, né, na emergência? Pegou um paciente com púrpura, o que pedir, né? Pelo menos. Um hemograma completo, como a doutora Kátia falou, né? Sempre começar com hemograma. Aqui na vasculite por IgA, a gente tem uma anemia normocítica, por perda gastrointestinal, pode ter uma leucocitose leve e plaqueta normal, que é o principal para diferenciar das causas de púrpura por plaquetopenia, né? VHS-PCR são provas de inflamação que podem estar levemente alteradas, o EAS para ver hematúria, ureia creatinina para a gente calcular a taxa de filtração glomerular, o spot urinário,
sorologias, né, incluindo TORCH, HIV, COVID, B19, hepatites e outros, dependendo do que a gente está pensando. Se sintomas respiratórios, né, lembrados suaves por vírus, que nem o doutor Leonardo falou. E aí, o que o pediatra deve considerar, né? Ultrassonografia de abdômen total para os casos de dor abdominal mais intensa, para afastar a intussuscepção. Ultrassonografia de testículo para ver o acometimento que pode acontecer ali da região. Ecocardiograma tânis-torácico e exames para MIC, né? Que nem o Léo falou, é todo um espectro de doença hoje em dia. Então, a vasculite entrou aí nesse espectro de doença. E o reumato pede acompanhar, né, o acometimento renal a longo prazo e pedir funk, complemento, que estão normais nesse caso de vasculite já, quando a gente pensa, quando sai um pouquinho do típico, e a gente pode pensar nos diagnósticos diferenciais. Falando no diagnóstico diferencial, a gente tem que pensar, né, nos acometimentos. Então, nefrite, o paciente tem nefrite, a gente tem que excluir glomerulonefrite pós-estreptocócica, doença por lesão mínima. Se tem artrite como doença inicial, lembrar de febre reumática, neoplasia hematológica. Se tem abdômen agudo, né, dor abdominal como acometimento inicial, lembrar de todas as causas de abdômen agudo, então, apendicite é uma delas, né? E lembrar das causas de diagnósticos diferenciais de escroto agudo, né? Torção testicular, orquite infecciosa, tudo isso. E falando um pouquinho principal, né, do diagnóstico diferencial da púrpura, que é o grande acometimento, é o acometimento principal dessa doença. Fazer o diagnóstico diferencial. O principal é o edema agudo hemorrágico, que parece ser um espectro da doença da vasculite por IgA, mas acometendo criancinhas menores de 4 meses a 2 anos, a tríade clássica de febre, edema, púrpura. Pode ser precedido normalmente precedido por infecção do trato respiratório, né, como trigger. O edema inflamatório pega, né, cabeça, pavilhão auricular, pés e mãos, como a gente vê nas fotos. Em geral, tem uma remissão espontânea também em 3 semanas, podendo recorrer. E o grande diferente para a vasculite por IgA é que, em geral, é raro o acometimento de órgão interno. Lembrando agora, vou falar um pouquinho de um caso que a gente teve lá no hospital, por volta de junho de 2020, depois daquele auge inicial da pandemia, chegou um menino de 1 ano e 5 meses, com lesões purpúricas difusas, edema de extremidades, febre há 3 dias e diarreia não sanguinolenta. Inicialmente parecia um quadro de edema agudo hemorrágico, só que esse paciente evoluiu com elevação de dedímero, onda até apiculada, um acometimento de miocardite com aumento de enzimas, fração de ejeção diminuída e uma dilatação coronariana. Os pais eram sintomáticos respiratórios, positivaram para COVID e o PCR desse paciente foi positivo para COVID. Foi o nosso primeiro caso de MIC, né? Depois vieram tantos outros, né? E para lembrar que na era pós-pandêmica, então a gente tem que lembrar que o COVID é uma causa de vasculite na infância, né? Temos estudos já de revisão de casos clínicos na literatura, do grupo da doutora César Ozen, mostra essa associação com o Covid como acometimento viral direto ou como resposta imune, né? Eles revisaram 36 casos e 9 deles eram por vasculite por IgA, e que, em geral, o tratamento e o prognóstico eram bem parecidos. E esse outro também mostrou alguns casos, né, da literatura de vasculite IgA nova, pós-Covid, e lembrando que também pode ter acometimento de órgãos internos. Então, fazer esse diagnóstico diferencial e pensar, lembrar do Covid. Outras causas de púrpura, como diagnóstico diferencial, a gente tem a principal, púrpura trombocitopênica imune, que o mecanismo de púrpura diferente de uma vasculite por plaquetopenia.
Então, a importância do hemograma. Outras causas de púrpura em que a criança normalmente evolui mais grave, é um paciente mais grave, o paciente da vasculite por IgA em geral é um paciente que está em bom estado geral, mas lembrar de sepse, meningococcemia, CIVD, síndrome hemolítica urêmica, lembrar das infecções, dengue, Covid, CMV, EBV, o parvovírus B19, vou parafrasear o Dr. Flávio de novo, né? Se de infecção viral até neoplasia a gente tem acometimento músculo-esquelético, a gente também tem vasculite aí como diagnóstico diferencial, né? E outras causas de vasculite por hipersensibilidade, por pós-uso de algum medicamento. E os diagnósticos diferenciais do reumato, né? Que a vasculite associada ao ANCA, que também faz um quadro de vasculite de pequenos vasos, com acometimento cutâneo e renal. Doenças autoimunes que cursam com vasculite, como lúpus eritematoso sistêmico, doença inflamatória intestinal e a febre familiar do Mediterrâneo, que é uma doença autoimune do grupo das doenças autoimunes, que podem mimetizar ou estar associada com a vasculite por IgA nos pacientes, nas populações que a incidência de febre familiar é alta. A gente vê que os pacientes com vasculite por IgA podem ter a mutação da doença. O tratamento é de suporte na maior parte dos casos, então a gente tem que manter uma boa hidratação, nutrição, balanço hidroeletrolítico adequado. A gente pode fazer elevação da área afetada por edema para ajudar. A gente tem que fazer um bom controle da dor, principalmente nos quadros de artrite, dor abdominal. Lembrando que a gente pode usar os anti-inflamatórios não esteroidais se a função renal estiver boa. E os glicocorticoides, né? Lembrando que eles não estão indicados nos acometimentos cutâneos e articulares, por mais extensos que sejam, tá? E que eles não previnem o acometimento renal. Então, não é para ficar na ansiedade de começar corticoide, porque tem uma pele horrorosa pensando em evitar dano renal. Não altera o prognóstico. A gente usa o corticoide em geral quando a gente tem sintomas gastrointestinais graves, com sangramento, quando tem acometimento renal e quando a gente tem quadros mais graves, né, tirando os quatro principais, com orquite, acometimento do sistema nervoso central e pulmão. O tratamento da nefrite foi ditado pelo Scher, né, lembrando, aquele mesmo que ditou o diagnóstico, ele também é o nosso guia a princípio para o tratamento da nefrite. Hematuria microscópia sem proteinúria e sem disfunção renal e proteinúria leve a moderada não persistente, em geral a gente só acompanha, em geral tem remissão espontânea. A proteinúria grave ou alteração de taxa de filtração glomerular ou a proteinúria persistente, em geral a gente já tinha encaminhado para o nefro, faz a biópsia para fazer a divisão entre nefrite leve, moderada a grave. Na nefrite leve, a gente usa o corticoide pela via oral. Na nefrite moderada, a gente usa a prednisona ou prednisona via oral ou pulso com metilpred. E a nefrite grave, a gente usa ciclofosfamida com pulso de metilpred, manutenção com corticoide oral e depois a gente pensa em outros imunossupressores. Tudo isso ainda é baseado em estudos com pouca evidência, e aí eu acho que essa é a grande ponta do aprendizado para vasculite por IgA hoje em dia, o que fazer com os pacientes com nefrite. E lembrando de iniciar a IECA se a proteinúria persistir por mais de 3 meses para poupar o rim. Então, para falar de prognóstico e curso de doença, em geral, uma doença que dura entre torno de 4 a 8 semanas. Lembrando que crianças menores têm uma duração menor e menor chance de recorrência. A recidiva não é tão rara, acontece ali em torno de 1/3 dos casos, em geral com púrpura e dor abdominal. São quadros mais rápidos e brandos,
principalmente nas 6 primeiras semanas, porém podem acontecer até 2 anos ou até mais para frente, mas vai diminuindo a chance, né? E casos mais graves iniciais, com acometimento gastrointestinal e articular, tem mais chance de ocorrer. E lembrando que o grande problema das recidivas é que eles aumentam a chance de ter acometimento renal. Então, sempre continuar a pesquisar quem mais recidiva, mais chance tem de ter acometimento renal. E aí e mais chance, né, no futuro de ter falência renal. E lembrando que a intensidade das lesões cutâneas não se correlacionam com o acometimento orgânico. Então, às vezes, a paciente tem um acometimento cutâneo extenso, mas sem acometimento orgânico importante. O prognóstico, em geral, é excelente. A morbimortalidade, na fase aguda, como eu tinha falado, se relaciona com o acometimento gastrointestinal mais grave, e na fase crônica, com nefrite e falência renal. Apenas 5% dos casos evolui com doença renal crônica, e lembrando que a gravidade da lesão renal de início se correlaciona com a chance de dano renal permanente. Então, crianças que tiveram alterações isoladas têm uma chance de 1,6% ali de chance de evoluir com dano renal permanente, e pacientes que tiveram quadros mais graves iniciais, com nefrítica e nefrótica, chegam até 20% de risco de evolução para o dano renal permanente. Então, lembrando as mensagens aí para os pediatras, reumatos de adulto, e para a gente, reumatopediatra, sempre bom lembrar que é a vasculite mais comum na infância, é uma vasculite de pequenos vasos, leucocitoclástica, com deposição de GA. Em geral, é precedida por um trigger infeccioso. A púrpura palpável é a principal manifestação, com o acometimento de trato gastrointestinal, rim e articulação. A recorrência não é rara e o acometimento renal pode ser tardio. Então, por isso, a importância de monitorização renal, tanto no diagnóstico quanto a longo prazo. Lembrar de todos os diagnósticos diferenciais, esse é a principal função, né, a nossa principal função como pediatra e reumatopediatra, e principalmente as causas mais graves de púrpura, né? E lembrar que o uso de corticoide para os casos graves, principalmente no sangramento intestinal e nefrite. Gostaria de agradecer a foto aqui com os meus grandes mestres, e lembrando que a ala jovem que o Flávio mencionou no início das apresentações não seria ninguém sem os nossos mestres, que influenciaram tanto e influenciam tanto a gente até hoje. Me coloco à disposição e muito obrigada. Estou conseguindo ver minha tela? Sim, doutora, pode continuar. Perfeito. Gente, um bom dia, um bom final de dia para todos, um dia excelente, com várias aulas interessantes. Queria agradecer ao Leonardo, à Adriana, à Verônica por essa oportunidade. Espero que depois de todas essas aulas, a minha aula contribua pelo menos um pouquinho para esse diagnóstico que foi tão falado, principalmente na era do Covid, e que agora a gente tem que pensar em algumas situações e a gente fica mais alerta. Principalmente a minha aula vai ser para a gente ficar um pouco mais alerta quanto a essa possibilidade de diagnóstico. Não tem conflito de interesse na área. Então, o que é a tempestade de citocina? A tempestade de citocina nada mais é que um guarda-chuva em que a gente coloca todas as síndromes inflamatórias sistêmicas que tem uma ativação, uma hiperativação das células da nossa imunidade com uma hiperprodução de citocinas, levando a vários sintomas constitucionais, como a gente vai ver à frente, principalmente a febre. No histórico, justamente, quando a gente deve ter visto o primeiro, o grande acometimento populacional de tempestades de citocinas com gravidade?
Primeiramente, deve ter sido no século XIV, com a peste bubônica, a peste negra, em que 200 milhões de pessoas morreram por conta dessa infecção. Logo depois, a gripe espanhola, que a gente viu 100 milhões de pessoas, a gente não, que nós estudamos que 100 milhões de pessoas acabaram falecendo, e o Covid, que acometeu 7 milhões de pessoas que evoluíram com morte, e que provavelmente, por essa tempestade, por esse acometimento sistêmico, que a gente vai falar um pouquinho agora. As causas para a tempestade de citocina são as mais variadas possíveis, inclusive a tempestade de citocina pode ser chamada também de hematofagocitose, de linfocitose hematofagocítica. Existe a linfocitose hematofagocítica primária, que é uma causa genética que a gente vai ver mais à frente. A sepse é a principal causa da tempestade de citocinas, e a gente vai ver que a necessidade de antibiótico terapia muitas vezes uma condição nesse caso. As doenças autoinflamatórias e os erros inatos da imunidade, vamos ver à frente, febre familiar do Mediterrâneo é uma delas, as infecções virais como o Covid, as neoplasias e os próprios tratamentos para a neoplasia, como o antígeno quimérico para receptor de célula T, utilizado nas neoplasias hematológicas. Queimaduras extensas, traumas extensos, também podem provocar uma tempestade de citocina. Na fisiopatologia, a gente difere um pouco a depender da etiologia. Na sepse, existe uma produção de superantígenos que fazem uma ligação cruzada com os complexos de histocompatibilidade e receptores de célula T, levando a uma ativação policlonal das células T e com hiperprodução de citocinas, e levando a síndrome de choque tóxico. Nos quadros virais graves, como HIV, o próprio herpes tipo 8 pode levar a síndromes linfoproliferativas, como a síndrome de Castleman. Existem as fisiopatologias das doenças autoimúnicas ou monogênicas, que justamente, como eu falei, a febre familiar do Mediterrâneo, a deficiência de melanovato quinase, o Scott-Aldrich, em que você tem uma elevação de vários níveis de citocinas. Falando um pouco mais detalhadamente sobre a fisiopatologia, não vou me conter muito nos mecanismos mais fixo, mais uma coisa mais detalhada, mas existe uma predisposição genética, não a causa genética propriamente dita, existe uma predisposição dos pacientes que podem ter etiologia, podem ter a síndrome por uma etiologia bacteriana, que funciona como gatilho, vai ter um aumento da estimulação antigênica justamente porque a citotoxicidade, a apoptose das células T vai estar diminuída, então existe essa disfunção celular que vai dificultar a morte celular das células apresentadoras de antígeno. Nisso vai ter uma ativação e expansão de célula T, que leva a uma ativação de macrófagos. Esses macrófagos, por vários mecanismos, vai levar a uma liberação e uma produção exacerbada de citocinas, com uma liberação também da subunidade H da ferritina, que vai ser hiperproduzida e secretada pelo fígado, levando, então, todos esses mecanismos são eles são alimentados com a liberação, justamente com a formação da tempestade de citocinas, e numa delas, dos tipos de tempestade de citocinas, a síndrome de ativação macrofágica. Na síndrome de ativação macrofágica, que é uma das síndromes em que constam a tempestade de citocina, nós temos a produção de várias interleucinas, como vocês podem ver aqui. Cada uma tem uma sintomatologia própria, mas
todas levando a febre. A gente pode ver que, principalmente, que a gente vai falar muito, é interleucina 1 beta, que leva justamente a hiperferritinemia, a queda da hematopoese, o aumento dos reagentes de fase aguda e essa ativação de célula T. O IL-6, muito falado na infecção pelo Covid, em que foi justamente uma das interleucinas que mais foram dosadas, levando a anemia, a aumento das reagentes de fase aguda, a uma falência renal e a supressão, além da ativação da célula T, uma supressão das células natural killer. E existe também a interferon gama, em que pode levar a hematofagocitose, a estimulação na queda da hematopoese, nas respostas tipo TH1, na coagulação intravascular disseminada e na hipoalbuminemia. Ainda falando de fisiopatologia, a depender da etiologia que nós temos para tempestade de citocina ou para linfociticose hematofagocítica, a gente vai ter uma citocina mais envolvida. E isso vai levar, depois a gente vai rever uma abordagem terapêutica diferente. Se for na sepse bacteriana, justamente é multifatorial, com a produção de superantígenos, como a gente já tinha falado, e o principal tratamento, a principal abordagem vai ser o antibiótico e talvez a plasmaférese, justamente por conta dessa produção de hiperantígenos. Na linfociticose pelo Epstein-Barr, a gente vai ter um aumento de interferon gama, podendo ser utilizado, como a gente vai ver à frente, não só o glicocorticoide, como o depletor de célula B, que é o rituximab. Na síndrome de ativação macrofágica, a gente também tem um aumento de interferon gama, e a gente vai tratar a causa primária, além da inibição de algumas interleucinas, como o IL-1 beta. A gente pode usar também, para esse mesmo fim, os inibidores da JAK, que são agora mais falados, mas ainda não são utilizados ainda de forma mais para estudos, ainda não estão determinados e não são ainda muito utilizados na prática clínica. A doença autoinflamatória, a gente também tem um aumento de anti-TNF-IL1, e na linfociticose primária a gente tem um aumento, como a gente falou, as principais citocinas ativadas são justamente o interferon gama, o TNF e a IL-1 beta. Sobre a abordagem terapêutica a gente vai falar, a gente vai voltar a esse mesmo quadrinho mais para frente. O comprometimento é sistêmico, podendo envolver qualquer órgão, desde o sistema nervoso central, com confusão, delírio, afasia, convulsões ou até distúrbios visuais, até rins com disfunção renal, levando à insuficiência hepática, também a cardiomiopatias, vasculites, comprometimento gastrointestinal e pulmonar. Inicialmente, a gente pode ter um quadro clínico influenza-like, com sintomas respiratórios leves, sintomas constitucionais que a gente vê em qualquer infecção ou em qualquer quadro viral, como fadiga, anorexia, uma cefaleia, rash, diarreia, artralgia, uma taquipneia ou dispneia, levando já à hipotensão. Podemos ver essa síndrome inflamatória sistêmica tomando conta do organismo, já com um comprometimento mais importante, já com hipoxemia, o choque, a síndrome respiratória aguda grave, a infecção renal aguda, insuficiência hepática aguda, a oclusão vascular e a própria cardiomiopatia. No laboratório, a gente pode, os principais achados, mas a gente vai ver mais à frente que existem outros que a gente pode, inclusive, utilizar para acompanhamento. A leucocitose, mas a gente também, em fases mais avançadas, podemos ter a leucopenia, principalmente a leucopenia, com anemia e trombocitopenia, a hiperferritinemia, que vai sempre ser falada, independente da causa etiológica, a queda no VHS justamente pelo consumo de fibrinogênio, a elevação do PCR, do dedímero, uma hipertrigliceridemia e
o aumento do IL-6, que em alguns serviços a gente pode dosar, um aumento importante da interleucina 6. Na ativação macrofágica, eu coloquei isso só para ilustrar, em que a gente pode ver na aspiração medular o macrófago com hemácias no seu interior, e isso pode ser, também é um critério diagnóstico da ativação macrofágica. Lógico que a gente não precisa dessa imagem para tratar, e isso a gente vai ver mais à frente. A avaliação clínica inicial é o que é importante a gente ver para começar a tratar esse paciente. Se a gente puder, a identificação da etiologia, que vai determinar justamente o que a gente vai começar, se antibiótico, se o antiviral, se o antirretroviral, no caso do HIV, mas basicamente o que a gente faz inicialmente é a terapia de suporte. Estabelecer a gravidade, isso a gente vai estabelecer tanto clinicamente, como a gente viu os parâmetros clínicos, como também os parâmetros laboratoriais vão ser importantes para a gente determinar essa gravidade, e determinar a trajetória clínica, que vai ser importante para a gente continuar o tratamento desse paciente, que muitas das vezes está internado em CTI, e a gente vai conseguir, a depender da trajetória clínica e do tratamento feito, a gente poder tirar esse paciente da unidade de terapia intensiva e continuar o seu tratamento numa enfermaria. Para laboratório, tanto para diagnóstico, que a gente vai ver, quanto para acompanhamento e monitoramento, mais frequentemente a gente tem justamente o PCR, falado pela doutora Kátia e por outros colegas, a ferritina, o VHS, que pode estar mais baixo ou mais alto. Quanto mais baixo o VHS, maior a ferritina, mais preocupante é a síndrome. O LDH, que invariavelmente vai estar aumentado, e as provas de função hepática e de coagulopatia, que a gente vai ter justamente uma queda do fibrinogênio e pode ter alteração das transaminases e dos triglicerídeos. A albumina também, como falado pela doutora Kátia, numa síndrome inflamatória vai ter a queda, não só pela ativação inflamatória, como também pela disfunção hepática. Os outros exames que a gente já está vendo em alguns estudos e em alguns locais internacionais seriam justamente a dosagem do receptor de interleucina 2, uma quimiocina produzida produzida no organismo, que é a CXCL9 e a CXCL10 também, e a interleucina 18, todas elas vão estar elevadas na síndrome de ativação macrofágica e nas outras linfohistiocytoses. Importante também, nos comprometimentos neurológicos, a gente dosar, fazer o teste do líquor, além de imagem, e que a gente pode ver a inflamação no parênquima, como também nas meninges, sinais de hipóxia, e no laboratório do líquor a gente pode ver uma pleocitose com aumento de proteínas, que justamente demonstra a inflamação. Critérios diagnósticos. Os critérios diagnósticos para linfohistiocytose hematofagocítica são os mais variados possíveis. Eles vão desde a linfohistiocytose primária até as síndromes de ativação macrofágica, abrangindo tanto as doenças autoinflamatórias como as doenças, as infecções virais. A gente vai ver alguns exemplos. Isso são exemplos de critérios diagnósticos, a gente não vai guardar todos esses, principalmente o pediatra geral, depois a gente vai fazer um apanhado dos principais achados, até para poder facilitar um diagnóstico mais precoce. Então,
Para a linfociticose primária, em 2004, foram feitos os critérios diagnósticos do protocolo HLH 2004, que foi adaptado depois de 2006, em que a gente tem o diagnóstico molecular, justamente o diagnóstico genético, ou a presença de 5 desses 8 critérios, que é a febre não remitente, a esplenomegalia, a hemoglobina abaixo de 9, com plaquetas abaixo de 100 mil, ou os neutrófilos abaixo de 1000, a hipertrigliceridemia com aumento acima de 265, a queda do fibrinogênio abaixo de 150, a ferritina elevada, a hematofagocitose, como eu falei, na medula óssea, que pode também estar presente em baços linfonodos, a atividade baixa ou ausente das células NK, e o receptor de L10, justamente o CD25 solúvel acima de 2.400. Já nos casos de um paciente em que já tem o diagnóstico de AIJ ou que tem uma forte suspeita de AIJ sistêmica, a gente tem como critério diagnóstico baseado no encontro da EULAR, do American College e do PRINTO, que é um setor de excelência em reumatologia pediátrica. O paciente febril, como eu falei, com o diagnóstico ou com a suspeita de AIJ sistêmica e a elevação da ferritina acima de 684, essa determinação foi justamente depois de estudos e de avaliações de vários pacientes, e a presença de dois dos seguintes critérios: as plaquetas abaixo de 181 mil, a transaminase acima de 48, uma hipertrigliceridemia de 156 ou mais elevada, e o fibrinogênio menor do que 360. Vocês podem ver que, a depender se for uma histiocytose primária ou secundária, a gente já difere um pouco nos valores dos diferentes determinantes, das diferentes dosagens que a gente faz sérica. Existiu também um critério diagnóstico, que é o H-score, que foram critérios de pontuação para o diagnóstico de linfociticose hematofagocítica secundária, e que, nesse caso, a depender dos parâmetros, dos sintomas e dos achados laboratoriais, a gente vai dando pontuações. E, a partir do momento, depois que são dadas essas pontuações, a gente tem uma probabilidade maior ou menor de a gente estar diante de um caso de linfociticose. Então, a gente vê que a febre, a organomegalia, a ferritina elevada, os triglicerídeos, o fibrinogênio, a hematofagocitose no aspirado de medula óssea, todas elas têm as suas pontuações, e que se a pontuação for acima de 240, a gente tem uma chance de 99%, e acima de 250, acima de 99% de a gente estar diante de uma síndrome, de uma tempestade de citocina secundária. Um outro critério diagnóstico em que a gente faz a diferenciação entre uma linfocitose familiar e a ativação macrofágica foi também determinada pelo PRINTO, junto com a Sociedade de Histiocytose, em que a gente vê que também são contados por pontos, a depender da idade de início, a contagem de neutrófilo, fibrinogênio, a esplenomegalia, a contagem de plaquetas e o nível de hemoglobina. Vocês podem ver que a pontuação para a idade de início, se essa idade for abaixo de 1 ano, de 1,6 anos, que daria aproximadamente 1 ano e 8 meses, ela já começa com 37 pontos. E se esse score for acima, igual ou acima de 60, você tem uma chance de uma sensibilidade de 91% e uma especificidade de 93% para uma síndrome de linfocitose familiar. A gente também
teve a determinação de critérios diagnósticos para a linfociticose no caso da infecção pelo COVID. O que foi colocado como parâmetro seriam os linfócitos abaixo de 1.000, com 2 dos demais parâmetros mencionados, que seriam o dedímero acima de 1.000, o LDH acima de 300, a ferritina acima de 500, ou então a presença dos linfócitos abaixo de 1.000 e o PCR acima de 10, com mais de um desses mesmos 3 critérios já mencionados. Não tão recentemente, a gente tem um mais recente, foi feito um estudo em que, por um guideline baseado em evidências, em que laboratorialmente e clinicamente você teria que ter alguns critérios diagnósticos para você poder entrar com o diagnóstico de linfociticose ou ativação macrofágica, que seria justamente a febre alta persistente, a ferritina acima de 500, e considerar outros parâmetros associados, como condições hematológicas, hematológicas, imunológicas, como a gente já tinha visto, que poderiam ser causas etiológicas, a presença de EBV ou de outra infecção viral, a presença de sintomas neurológicos, como a gente falou, com alterações cognitivas, cefaleias, convulsões, sinais focais não explicados pela doença de base, se determinado já a etiologia, uma hepatoespletopenia, as citopenias, a disfunção hepatobiliar e as coagulopatias. Não muito diferente, mas mais determinante, eu achei que nesse grupo de estudo, nessa força-tarefa, em que foram feitos tanto entrevistas, né, questionários com vários especialistas. Nisso estavam reumatologistas pediátricos, hematologistas, infectologistas, e foi feito também uma revisão de literatura. Isso foi um grupo do EULAR e do American College of Rheumatology, em que se consideraram pontos principais para a gente poder fazer um diagnóstico precoce de o que eles chamam de linfociticose hematofagocítica ou ativação macrofágica. Eles já não se chamam justamente mais de tempestade de citocinas. Os principais seriam esses que estão em asterisco, mas todos são levados em consideração. A febre persistente, como a gente já tinha falado, que estão presentes em quase todos os critérios diagnósticos mencionados, os níveis elevados de ferritina. Se inicialmente o nível de ferritina for normal, mas você tiver uma alta suspeição, você deve repetir mais à frente, durante a evolução de doença. Os níveis elevados de outros marcadores de inflamação, como o PCR e o LDH, os níveis baixos ou a queda inapropriada de hemoglobina, a da contagem plaquetária ou leucocitária, a disfunção hepática, com justamente o aumento de triglicerídeos, sendo uma delas, a coagulopatia com fibrinogênio baixo, o aumento do INR ou aumento de dedímero, a organomegalia e a disfunção do sistema nervoso central. Notem que todos os que estão em asterisco, como eu mencionei, eles basicamente estão em quase todos os critérios diagnósticos. Para os outros, nas outras tabelas. Mas o que foi uma unanimidade nesse encontro é que nenhum critério é suficiente para o diagnóstico da síndrome. Então, nenhum critério único, de todos aqueles critérios que foram mencionados é suficiente para a gente poder fazer o diagnóstico da síndrome. O diagnóstico da síndrome, como o Léo tinha falado, no caso do Kawasaki e no caso do MIS-C, são vários fenótipos para uma mesma síndrome. Então, a alta suspeição, juntamente com todos esses marcadores, sejam eles clínicos e principalmente laboratoriais, fazem com que a gente tenha essa suspeição e inicie o tratamento o mais rápido possível.
O tratamento, a gente vai ver que tem uma padronização, mas, como eu falei, tentaram se dividir pelas diferentes etiologias, mas o que a gente vê de mais importante é que o glicocorticoide faz parte da maior parte deles. Então, a gente tem o tratamento com antibiótico, logicamente, nos casos de sepse bacteriana, o tratamento com depletor de célula B nos casos refratários pela linfocitose provocada pelo Epstein-Barr vírus. O anti-L6, justamente o tocilizumab, que foi muito usado pelo Covid, pela Anvisa italiana, isso foi extirpado, eles não fazem mais, eles não determinam, eles não corroboram com a utilização do tocilizumab em ativação macrofágica pelo Covid. Existe também justamente a utilização do tocilizumab, do corticoide, nos gerados pelo tratamento das neoplasias hematológicas, com o uso do CAR-T, e existem também pelas nossas doenças, pelas doenças autoinflamatórias, a ativação macrofágica presente em algumas doenças autoimunes também, que a gente vai provocar justamente a inibição de algumas interleucinas específicas, mas a gente também usa de antemão o glicocorticoide. O tratamento, então, basicamente é tratar no suporte, seja ele em terapia intensiva ou até em enfermaria, com hidratação, antibiótico terapia, ventilação mecânica, se caso necessário. O tratamento do gatilho, que na dúvida, em um caso inicial em que você não sabe inicialmente, que você não sabe qual a etiologia, não consegue determinar a etiologia, a terapia antimicrobiana ampla é sempre bem utilizada. E a supressão do processo inflamatório, a imunomodulação. O que a gente tem de antemão aqui para nós? A gente tem a utilização dos corticoides em doses elevadas, sejam eles intravenosos ou de forma oral. O único problema do corticoide também é que, se você não sabe a etiologia, você pode prejudicar numa futura investigação, principalmente para neoplasia hematológica. Então, sempre antes de fazer o corticoide, se necessário, se existe essa suspeição, fazer o aspirado de medula óssea. A utilização de imunoglobulina também é muito utilizada, principalmente nos casos em que você acha que uma infecção viral possa ter pode ser uma das causas, mas também lembrando que a utilização da imunoglobulina pode falsear no futuro a tentativa de descoberta dessa etiologia viral. Então, antes de administrar a imunoglobulina, fazer as sorologias necessárias para que você tenha, mesmo que tardiamente, um diagnóstico etiológico para a síndrome que você está tratando. Existem outros protocolos, justamente com o uso de imunossupressores. Existe o protocolo da linfociticose primária, em que você usa tanto a imunoglobulina como dexametasona pela penetração em sistema nervoso central, ou a utilização de etoposide, do metrexate intratecal. O rituximab, como eu falei, em casos de infecção pelo EBV sem resposta, a utilização do corticoide e da imunoglobulina em casos refratários. E agora a gente vem vendo a utilização de biológicos, de anticitocinas, nesses casos de síndrome de ativação macrofágica. Naquele último encontro que eu falei, que foram de vários especialistas, em que foi colocado os principais, os highlights para uma identificação precoce da linfociticose hematofagocítica, eles colocaram o anti-L1, que a gente chama de anaquirra, que a gente não tem disponível aqui no Brasil, como uma droga de utilização até
que poderia ser uma utilização inicial e que não atrapalharia nem no diagnóstico de uma etiologia neoplásica, como o corticoide pode atrapalhar, e também na etiologia viral, como a imunoglobulina pode atrapalhar. E o que eles viram também é que o anti-L1 não age, não tem uma imunossupressão tão importante em que outras drogas em que você esteja tratando justamente uma possível sepse ou uma outra infecção viral, que ele possa atrapalhar a resposta inflamatória de forma tão importante como o corticoide. Então, ele faz justamente uma imunomodulação. Lembrando sempre que o do timing, que a resposta imunológica é necessária para a resolução de um quadro infeccioso. Então, sempre lembrar que a utilização do corticoide em dose alta deve ser feita pelo menos após 40. Se você não sabe a etiologia e suspeita de uma sepse, pelo menos 48 a 72 horas depois da implementação da terapia antimicrobiana. Aqui são alguns exemplos. Esse aqui foi justamente naquele encontro do guideline baseado em evidências, em que eles colocaram, a depender justamente da tipologia do que você coloca como gravidade de doença. Se for moderado, você poderia usar justamente o anakinra, que é o anti-L1, e a imunoglobulina, isso nos casos de infecção séria associada. Nos casos em que você não tem uma infecção, você poderia usar a metilprednisolona. Além disso, você pode depois, no caso de não responder a metilprednisolona, usar a ciclosporina oral, o tacrolimus. E nos casos críticos, você usar justamente o anakinra pelo efeito imunomodulador dele. A metilprednisolona pode ser usada, a ciclosporina, mas nesses casos sempre utilizar da ajuda de um especialista, isso dos mais diversos especialistas, não só do reumatopediatra, como também do infectologista e do hematologista, para que o melhor tratamento possível possa ser feito e individualizado para cada paciente. No novo encontro, aquele de 2022, foi colocado como tratamento empírico imunomodulatório a prednisona ou a prednisona oral, ou intravenosa, na dose de 1 a 2 miligramas quilo dia, a depender da droga que você está utilizando. A dexametasona intravenosa, nos casos de comprometimento neurológico importante, pela melhor passagem pela barreira hematoencefálica, a utilização de imunoglobulina e de anakinra. Como falei, isso não é uma realidade nossa, a gente só pode dispor do glicocorticoide e da imunoglobulina aqui no Brasil. Ali é o tempo. Já estou acabando. Outras terapias imunomodulatórias possíveis, utilizáveis, mas isso também há necessidade da ajuda do especialista, do etoposide, como eu falei, da ciclosporina. O emapalumab já foi liberado fora do país, então é um anti-interferongrama que a gente depois vai poder utilizar, se Deus quiser, no futuro próximo. E para levar para casa, então, o que a gente deve levar, as mensagens para levar para casa depois dessa sopa de letrinhas que eu falei com vocês? A tempestade de citocina não é um diagnóstico de exclusão, então a gente deve pensar nela em várias infecções, na presença de infecções, sejam elas virais, bacterianas, ou até nas doenças já autoinflamatórias. A percepção precoce leva à queda da morbimortalidade, justamente por um tratamento mais precoce e por um suporte mais importante. A definição da causa leva a um tratamento eficaz. A linfociticose secundária, também chamada de ativação macrofágica,
é potencialmente fatal, e por isso a gente deve lançar mão do corticoide da imunoglobulina nessa possibilidade depois de determinada a gravidade da doença. Desculpa aí se eu me estendi muito, obrigada a todos, e foi um prazer falar com vocês. Foi ótimo. Foi ótimo, as aulas excelentes, obrigado. Obrigada a todos os assistentes que estão até agora, a coordenação. Eu estou vendo aqui não tem pergunta no chat, mas eu queria fazer uma pergunta, quer dizer, queria um comentário da Thaísa, do quadro das vasculites de GA, Thaísa, o que a gente vê que mais preocupa a gente na fase aguda, né, de mortalidade é o quadro intestinal. E a gente, apesar de saber que o quadro cutâneo é assustador para a família, muitas vezes para o pediatra, por ser tão importante, como que a gente deve acompanhar essa evolução de ter uma intercorrência gastrointestinal? Pediatra geral, como que ele deve ficar atento a isso? Porque nem todos os quadros são quadros graves, né, de intuscepção. Então, o que deve chamar a atenção do pediatra geral? E já vou emendar uma pergunta aí para a Lê e para o Léo, que é mais ou menos a mesma coisa, para eles já elaborarem uma resposta mais rápida. Assim, a gente vê que quadros subclínicos, né, tanto do Kawasaki, principalmente nesse acometimento das crianças mais jovens, os quadros incompletos, de MIC também, nesses quadros de crianças mais jovens, e no quadro de tempestade de citocinas, nem todos os quadros são tão assim, visíveis. Como que a gente pode fazer para diagnosticar esses quadros subclínicos? O que deve chamar a atenção do pediatra geral? Thaísa. Oi, Marta, obrigada pela pergunta. Acho que o principal é a orientação dos pais, né, e o acompanhamento curto dentro do quadro agudo. Não necessariamente a gente vai precisar internar essa criança, né, mas deixar os pais orientados para qualquer mínima alteração de dor abdominal. Acho que a grande questão aí é valorizar essa dor abdominal da criança, a queixa de dor abdominal, e acompanhar esses quadros também com imagem, principalmente com ultrassonografia. E também a gente pode lançar mão de pesquisa de sangue oculto nas fezes, que, como eu falei, né, começa com sangue oculto e pode evoluir com uma hemorragia mais importante. Acho que é valorizar a queixa da criança e marcar retornos frequentes com esses pais nessas primeiras semanas aí, de que a principal chance de ocorrer quadro abdominal. Acho que é isso. Porque pode acontecer durante o primeiro mês, né? Às vezes só tem a pele e depois ele vai apresentar algum sintoma. E às vezes são sintomas mais brandos mesmo, vômito, a dor abdominal não é tão importante. Então, e lembrar que isso daí, como você falou, é uma indicação do corticoide venoso, internação, né? Pelo risco de um quadro mais grave de vasculite abdominal, né? Sim. Obrigada, Thaís. Obrigada a você. Léo, Alê? Oi. Então, vou responder sua pergunta. Então, quando que a gente pensaria na tempestade de citocina, na ativação macrofágica, dentro do contexto do Kawasaki, do MIC, né? Aquela criança que é refratária. Ela mantém a febre, não responde ao tratamento inicial, mantém a elevação dos marcadores inflamatórios. Então, essa refratariedade, ela sempre tem que acender a luz. Por isso que eu falei lá no início, a doença de Kawasaki clássica, né, ela geralmente é responsiva ao tratamento com imunoglobulina e aspirina, mas a gente não vê isso na MIC e muitas vezes precisa de corticoide. E esses casos que são refratários, eles precisam do especialista, porque muitas vezes essas crianças evoluem com necessidade de pulsoterapia, além de também fazer os diagnósticos diferenciais de possíveis outras doenças, né, que tenham apresentado como Kawasaki, como eu falei, de repente uma IJ sistêmica, uma poliarterite nodosa sistêmica. Então, isso é importante também. Então, a tempestade de citocina, eu acho que o segundo grupo, o artigo mais recente, né? Eu acho que ele fala muito bem isso, que é justamente aquelas crianças, no nosso caso, que tem a evolução, né, a estabelecimento de gravidade. A gente vê que as crianças inicialmente
vão evoluindo de uma forma mais grave, mais rápida. Essa hiperferritinemia é uma hiperferritinemia importante, a gente pode fazer diagnóstico com a ferritina acima de 500, mas na prática, a gente vê elevações acima de 1.000, 2.000, algumas vezes até 12.000, com o VHS muito baixo, e a gente tem até uma fórmula em que a gente coloca a ferritina dividido pelo VHS acima de 80, a gente já deve suspeitar fortemente, né, de tempestade de citocinas. E os marcadores, como o Léo falou, os marcadores se mantendo elevados, a criança evoluindo com gravidade, com hipotensão. Muitas das vezes o que a gente vê eu já tive uma criança em que foi prescrita a imunoglobulina inicialmente, em que os médicos do CTI achavam que a imunoglobulina é que estava provocando a hipotensão, mas não, a criança estava tão grave que justamente a hipotensão era um sintoma da evolução de gravidade da criança. Então, eu acho que, principalmente, a hiperferritinemia, a disfunção hepática, essa queda do VHS pela queda importante do fibrinogênio, e a gente manter determinar essa trajetória clínica da criança desde o início, eu acho que são os principais focos para a gente determinar rapidamente. Eu acho que é super importante isso que você falou, dessa disparidade da PCR e da VHS, né? Porque, assim, isso na verdade, o que diferencia um quadro hiperinflamatório, que é o que a gente está falando, de um quadro já hiperinflamatório com tempestade de citocina. Quer dizer, a sepse, tanto os quadros inflamatórios nossos, reumatológicos, eles cursam com leucocitose, anemia, trombocitose, e às vezes as citopenias são tão intensas, né, na sepse também. Então, acho que essa disparidade entre a velocidade de hemossedimentação e a PCR e a ferritina é super importante para você ver os quadros de gravidade, né? Léo, o que você acha aí do corticoide no Kawasaki? Qual é a sua impressão? Substituição do AS em dose anti-inflamatória? Eu, particularmente, assim, eu não tenho usado mais AS em dose alta quando eu faço corticoide. Até porque, assim, a ideia inicial, quando a gente tratava Kawasaki com imunoglobulina e aspirina em dose alta, né, era você ter o efeito anti-inflamatório da droga. Se você, naquela fase inicial, né, depois a gente acaba tendo efeito antiagregante. Mas se você já está dando corticoide em dose alta, você já está tendo esse objetivo anti-inflamatório. Então, você usar um anticorticoide em dose alta e um AS em dose alta, você aumenta o risco de toxicidade. Então, eu particularmente não faço essa combinação e honestamente, não tive nenhum caso que não respondeu por isso, entendeu? Eu acho que, assim, se você está usando dose alta de corticoide, usa dose antiagregante, né? Até já existe essa discussão, né? Muito antes do corticoide ser implementado aí no tratamento da MIC, no Kawasaki mesmo, já existia essa discussão se a gente usava dose alta, média ou baixa. E não tem muito estudo mostrando tanta diferença assim, né? Então, acho que a imunoglobulina que é o divisor de águas mesmo, e na MIC a associação com corticoide. Sim, e eu acho que a síndrome inflamatória também trouxe uma coisa que é o comprometimento hepático, né? Que a gente ficou com medo de fazer aspirina, na verdade. Vem muito aumento de transaminase, que a gente não via tanto no Kawasaki, tão frequente, e aí trouxe essa questão também da gente ter o cuidado com o anti-inflamatório não hormonal, né? É verdade. E outra coisa que eu queria falar, aproveitando aí fazer uma propaganda que a Alessandra falou, dos pediatras pedirem mais ferritina. Quando você for hemograma, VHS, PCR, pede ferritina, é um exame barato, custa R$20 no laboratório privado, com desconto, obviamente, e que faz uma diferença tremenda para a gente quando está chegando no caso e quer saber o parâmetro. Infelizmente, alguns hospitais, até privados, demoram 3, 4 dias para liberar a ferritina. Isso a gente fica realmente enlouquecido. Mas, demais, né? Como uma colega minha disse, imunoglobulina e corticoide só não traz dinheiro, né? Resolve tudo.
Sim, eu acho que a gente já está no horário, eu vou encerrar aqui a mesa, acho que a mesa foi excelente, vocês três foram excelentes, assim, os pediatras tiveram muito proveito, a gente também. Queria agradecer a organização, aos palestrantes, às pessoas que estão assistindo, a organização SOPERJ, Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro, e ao Diego, que foi também no suporte técnico sensacional. Um beijo para todo mundo. E agora a Adriana, que é a organizadora, uma das organizadoras, e o Léo vão aí terminar. Então, agora já boa tarde, obrigada a todos pela frequência, tem plateia até internacional, tem plateia de outros estados do Rio, muito obrigado pela presença. Conseguimos aí manter o prazo, temas bem relevantes para a reumatologia pediátrica, mas também para o pediatra geral e para os reumatologistas de adulto. Obrigada aos 3 moderadores, Flávio, Blanca, Marta, a todos os palestrantes, então Kátia, Bruno, Amanda, Rodrigo, Thaísa, Léo, Alessandra, acho que não esqueci de ninguém. Aproveitando para fazer propaganda, Diego, compartilha aí, convite para o Consoperj, de 29 de novembro a 2 de dezembro, teremos uma mesa redonda de febre sem sinais de localização, com participação de vários especialistas, então o Flávio vai estar na moderação, o Léo vai falar pela Reumato, vai ter Imuno, vai ter DIP nessa mesa, muito importante, e tem um QR Code que já lançou aí no intervalo, para uma pesquisa de satisfação, uma avaliação pós-evento. Acredito que em torno no máximo na sexta-feira da semana que vem, nós teremos essas aulas todas gravadas no site da SOPERJ, tá? A gente avisa aí nas mídias e também no site. Muito obrigada aí a todos, acho que foi uma manhã muito proveitosa, muito ampla, variada, e acho que é isso, né? Obrigado, pessoal. Bom sábado aí, bom final de semana para todos. Bom final de semana para todos, um beijão. Muito obrigada a todos os palestrantes. De repente, quem quiser fazer uma foto no final, tá, Diego? Dos palestrantes e dos moderadores. Todo mundo junto. Obrigada aí, Diego. Obrigada, Márcia. Obrigada, Verônica Vilela. Vou parar aqui a gravação, doutor. Isso. Aí a gente faz uma foto, todo mundo.